mais demoras, vamos então começar. Vou partilhar o meu ecrã. Vamos dar início à nossa sessão, ao nosso 13º webinar. Desta vez temos connosco o Miguel Januário, a quem eu dou as boas-vindas. De resto, diretor comercial da Nós Empresas. Sejam muito bem-vindos a este webinar do Programa Comércio Digital da ACEPI, que é um comércio digital, que é um programa, é uma iniciativa da ACEPI, que é a Associação da Economia Digital. Estou neste momento a partilhar com vocês o meu ecrã, onde está a homepage. Dizer então que esta é uma iniciativa que existe de facto desde 2018, que estamos nesta grande missão, que é capacitar microempresários, empresários e empreendedores para aquilo que é o digital, não é? Para estas questões do digital, que agora com a pandemia ainda vieram, obviamente, ganhar outra força e outra relevância nas nossas vidas enquanto empresários, empreendedores e comerciantes. Então, somos uma iniciativa da ACEPI, da Associação da Economia Digital, contamos com o apoio da República Portuguesa, da Economia e da Transição Digital, da CCP, que é a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Somos cofinanciados, portanto, pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Temos como parceiros institucionais a .pt, a Baitol, que é a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que é onde, de momento, a nossa equipa operacional está sediada. Contamos com os patrocinadores Master, a Mastercard, a DPD, a CIVS e a CTT. Contamos ainda com o apoio da Millennium BCP, da NOS, da SAGE e da DHL. Se repararem, todas estas empresas, no fundo, têm soluções e podem vos ajudar nesta demanda, nesta jornada, no fundo, que é a digitalização dos vossos negócios, que muitas vezes não passa só pelo online e pela internet, mas sim também pela desmaterialização de processos, como vai falar hoje muito bem o nosso convidado, o nosso orador, Miguel Januário, da NOS Portugal. Dizer ainda que temos uma Academia de Comércio Digital. Esta Academia está disponível para que possam fazer este curso online, em segurança, nas vossas casas, não é? Em regime de e-learning. São 7 videoaulas. Valem muito a pena, recomendo que façam. O vídeo começa automaticamente, mas visitem a Academia de Comércio Digital e através destas videoaulas vão então ser capacitados para aquilo que é o digital, para também, no fundo, poderem ser um bocadinho independentes e autónomos e poderem alavancar os vossos negócios na internet. Contamos com esta grande iniciativa que são os webinars. Inscrevam-se porque as temáticas efetivamente fazem a diferença e podem nos ajudar. Então, nunca me canso de utilizar esta palavra, ajuda, porque é isso que nós estamos aqui a fazer, é auxiliar a vossa caminhada no digital para que vocês realmente se possam capacitar e formar de forma gratuita para estas questões, não só de marketing digital, mas também de comércio digital e de economia digital. No como fazer, nesta secção, neste separador do nosso website, temos então guias práticos, PDFs, videoaulas que podem baixar, podem fazer download e podem consultar também na segurança das vossas casas ou dos vossos negócios, dos vossos comércios, para começar então a aplicar estes conceitos todos e utilizar estas ferramentas de forma mais estratégica para estarem então preparados para este mundo novo da internet, que já não é assim tão novo, não é? Mas que ainda há muito por desbravar efetivamente e conhecer. A secção Estar Informado, onde temos artigos, onde temos tudo aquilo que acontece relativamente ao digital, à atualidade digital em Portugal e no mundo. Aconselho que visitem, recomendo, para estarmos efetivamente sempre informados sobre aquilo que acontece no digital. Temos ainda o 3 em 1, o voucher 3 em 1, que, como todos já sabem, permite a empresários e comerciantes que tenham uma presença digital básica na internet. Este voucher 3 em 1 oferece o domínio.pt gratuito durante um ano, dá-vos acesso ainda a uma ferramenta básica de construção de um website, oferece-vos também o alojamento desse mesmo site e dá-vos acesso a caixas de e-mail profissionais, de modo a ganharem mais credibilidade e confiança na internet. E é de credibilidade e de confiança na internet que eu vou falar a seguir e que estou a falar agora. Se estão a ver o meu ecrã, estão a ver o Confio.pt, o selo Confio, que é para lojas online ou sites institucionais e corporativos. É uma parceria, efetivamente, de 3 grandes entidades, a ACEPI, a .pt e a DECO. Aconselho a que visitem, porque este é um selo de confiança que dá acesso ao selo de confiança europeu, ao Trust E-Commerce Europe, ou seja, vai efetivamente dar ao vosso website credibilidade, confiança para o internauta, para o consumidor. Mais uma vez, seja para comprar numa loja online, ou seja para um website institucional e corporativo. Criamos ainda, durante a pandemia, que ainda não terminou, não é, infelizmente, mas durante o período crítico, durante a quarentena, um diretório de iniciativas. Enfim, iniciativas estas que são regionais, locais, que são nacionais, onde vocês podem inscrever os vossos negócios, dizer que começaram a vender pelas redes sociais, a comunicar com os vossos clientes por WhatsApp, que têm
porventura uma nova loja online, um novo site institucional corporativo, enfim, que estão presentes e que querem estar próximos dos vossos clientes e dos vossos potenciais clientes. A maioria destas iniciativas já permite que vocês coloquem os vossos negócios e registrem aqui os vossos negócios nestes diretórios de forma gratuita, o que é muito importante e também é uma boa ajuda para quem está, no fundo, a começar este novo mundo do digital. Sem mais delongas, sem mais demoras, então passava a conversa, passava a partilha de conhecimento então para Miguel Januário da Nós Empresas e parava aqui, então aqui a partilha do meu ecrã para sabermos mais sobre o que é isto do projeto Transformadores, não é verdade, Miguel? Muito bem. Boa tarde a todos. Vou só colocar aqui a minha apresentação. Antes de mais, quero agradecer à CEPI pela iniciativa e em particular ao Luís por este convite. É um prazer estar aqui presente no webinar como orador. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre aquilo que são aquilo que é o projeto Transformadores da Nós, que basicamente resume, no fundo, ao mundo real. Nós tipicamente vemos e abordamos empresas ou vemos empresas de bastante dimensão e o projeto Transformadores vem um bocadinho mais à camada logo abaixo, que permite, no fundo, que é grande parte do tecido empresarial português e foi esse o projeto que nós desenvolvemos e que procuramos caminhar junto destes empresários que têm menor grau de acesso à tecnologia. Nós antes de 2020 falávamos e ouvimos certamente que o mundo vai mudar, o mundo está a mudar, mas o que nós estamos a assistir em 2020 é uma velocidade, uma mudança, uma velocidade meteórica. Portanto, nós assistimos a esta mudança estonteante e o objetivo, e a minha apresentação divide-se aqui em 3 partes, exatamente em de compreender esta nova realidade, qual é que é a resposta da nós, daquilo que foi a nossa equipa de trabalho e continua a desenvolver produtos e a forma como nós podemos ajudar as empresas na transformação. Portanto, esses são os 3 blocos, exatamente esta perspectiva que é dividir a apresentação, entre compreender este novo mundo, responder para a empresa, para o futuro e transformar a empresa em um negócio ou os produtos. Quando nós, como referi, nós devemos ou tentamos compreender este novo mundo que veio para ficar. Esperemos que o vírus vá embora rapidamente, mas há coisas que já não têm volta e que vão ficar para sempre. Eu vou tentar ser muito breve nesta parte, porque todos nós já vivemos e estamos a experienciá-la em primeira pessoa e focar mais naquilo que é a resposta e aquilo que é a transformação das empresas. Nós o que estamos a viver hoje é único em pelo menos 2 gerações. Esta pandemia virou o nosso universo completamente ao contrário, criando aqui uma crise ao nível das piores conhecidas, com um impacto muito significativo, não só nas pessoas como nas empresas. E ele não só provocou aqui atrasos na retoma da normal atividade, portanto, nós hoje vimos economias, e temos todos visto as notícias, e países que andam e flutuam ao sabor dos picos de infecção, portanto, fecham, confinam, desconfinam e andam nisto. E nós não estamos lá, mas teremos certamente alguma parte desse confinamento, de acordo com aquilo que for o pico de infecções. Mas isto criou, obviamente, incertezas nos padrões de consumo e uma disrupção nos modelos de negócio, ajudando a banca, que muitas vezes ajuda, mas muitas vezes não ajuda, também, no sentido de apoiar e retirar investimento às empresas quando ela é necessária. E claro, como a banca é um negócio, ela só existe em termos de investimento quando há apoios e neste caso os governos felizmente conseguiram aqui garantias que permitam escoar dinheiro para as economias e para as empresas. Existem uma série de medidas que não vou também aprofundar para combater estes efeitos adversos, assegurando o rendimento familiar, os layoffs, cash flow às empresas, e ao mesmo tempo investimento na saúde, com incentivos fiscais e programas de quantitative easing, que basicamente é a injeção de muito dinheiro por parte das entidades governamentais nas economias, que permite, no fundo, alavancar. E esta injeção de dinheiro que está decidida, falta chegar à economia real ainda, são valores nunca antes vistos. E isto, por um lado, é positivo na resposta, por outro, temos a verdadeira dimensão, esperemos nós, havendo necessidade de mais dinheiro, significa que a necessidade ou as economias ainda estão piores do que aquilo que estavam em expectativa. Isto dá-nos um impacto real nas economias. Portanto, esta parte de compreender este novo, digamos, mundo e paradigma que nós hoje estamos,
Nós olhamos para aquilo que é a resposta, depois de compreendermos o cenário macroeconómico, e entramos aqui no bloco da resposta. E que a nós procurou perceber com maior detalhe os setores mais ou menos afetados. Não estão todos, mas estão a grande parte deles, e correndo aqui uma linha que nos dá os impactos e as macrotendências, nós, se olharmos para os setores do lado esquerdo, turismo e transportes, indústria, construção e banca, portanto são os setores mais afetados, nomeadamente o turismo e a hotelaria, com os transportes. Vemos do lado oposto o retalho alimentar e o farmacêutico e o e-commerce como os menos afetados, e alguns Miguel, deles... peço desculpa por interromper, mas nós não estamos a ver a sua apresentação. Não? Tem que partilhar novamente o ecrã, por favor, não. Minhas desculpas. Então, eu acho que não fiz aqui um passo importante, que se chama Share Desktop. Estão a ver? Estamos a ver. Obrigado. Pronto. Eu vou correr a parte... Já agora posso intervir, só para fazer uma pergunta? Força. Falou qual era o turismo, transportes e qual eram as outras duas? Eu já lá vou, está bem? Deixe-me então ver aqui um pouquinho. Questions and answers vamos fazer no final, está bem? Temos um bloco de 10 ok. minutinhos para fazer perguntas e respostas no final, Miguel. Obrigado. Não era uma pergunta, era só o que é que faltava, mas tudo bem, obrigada. Ó Luís, estamos a ver só o slide, certo? Só para confirmar. Certo, pronto, Miguel, muito rápido, para voltar aqui um bocadinho atrás, portanto, os blocos de compreensão daquilo que é o universo, a resposta e a transformação, portanto, vou passar esta parte que eu já falei, no compreender aquilo que nós estamos a viver, fruto da pandemia, o impacto significativo que isto teve nas empresas, portanto, o atraso na retoma normal da atividade, a incerteza dos poderes de consumo, a disrupção dos modelos de negócio, falta de apoio ao investimento, portanto, estamos aqui a falar de efeitos que realmente afetam estes 4 quadrantes. Depois, falei já também das medidas das medidas que estão, no fundo, para combater estes efeitos adversos e por fim, aquilo que era a injeção de dinheiro das entidades governamentais, que falei há pouco, em valores nunca antes visto, e aqui vemos os trilhões e os bilhões que aqui estão, desde o BCE, o Parlamento Europeu, China e Estados Unidos. Portanto, nós aqui percebemos a dimensão e já sentimos no impacto real. Agora, esperamos é que este dinheiro chegue brevemente às economias para nós dinamizarmos. No bloco da resposta, depois de compreendermos aquele primeiro cenário macroeconómico, como falei, a nós procurou, como eu disse, responder com maior detalhe aquilo que são os setores mais ou menos afetados. E aqui é mostrar, como estamos a ver, agora estamos a ver, aqui são os setores com impacto, que mais impacto tiveram, o lado esquerdo, e o menor impacto tiveram o lado direito. Estão a ver, não estão? Certo, Luís? Confirme se houver aqui algum tema. Nós olhamos para o lado esquerdo, nós vemos hotelaria e turismo com o setor dos transportes como os mais afetados. Do lado oposto, o retalho alimentar, o farmacêutico e o e-commerce. São aqueles que, de facto, tiveram menor impacto e alguns deles, e alguns setores, até cresceram fruto, especialmente da distribuição alimentar, não toda, mas no conjunto, especialmente a distribuição, por uma questão de provisões das pessoas a ficarem assustadas, encheram as despensas com produtos para 2 e 3 meses, a pensar que íamos fechar completamente, e isso leva a comportamentos e depois a quebra das cadeias de distribuição. Apesar do menor ou maior grau de impacto, a conclusão que nós tiramos é que todos os setores terão de se reinventar. E isto é uma verdade que vamos, alguns não sentir, mas terão que o sentir, sejam os que mais sofrem, que terão de se reinventar por uma questão de sobrevivência, sejam aqueles que menos afetados foram, ou até cresceram, que terão de se reinventar para dar, nem que seja, resposta ao mercado. Nós recordam-se certamente logo nos primeiros meses, ou nas primeiras semanas de confinamento, se tentassem comprar online no supermercado ou no hipermercado, não conseguiam tempo de resposta, a não ser no mínimo 15 dias, a 3 semanas e um mês, e alguns até bloqueados sequer, com capacidade de resposta. Isto, aqueles que menos foram afetados e até cresceram, têm, de facto, também de se reinventar para darem resposta ao mercado, senão correm o risco de outros players entrarem no mercado e ultrapassarem-nos. Luís, continuamos a ver, não é? Só para confirmar. Certo, Miguel, continua tudo certo, obrigado.
Neste slide, e olhando um bocadinho aquilo ao setor, e fazendo aqui um zoom in a alguns deles, vemos aqui os setores, as barras que estão preenchidas representam o impacto, quanto mais preenchidas, maior o impacto. Eu destaco, por exemplo, aqui o setor têxtil e calçado, por ser uma indústria tradicional portuguesa, onde o impacto foi gigantesco, especialmente no fruto, não só pelo consumo interno, mas também pela quebra das exportações. São empresas viradas para o exterior, um mundo fechado, ninguém compra calçado e roupa, portanto, e não só. Obviamente que isto quebra depois tudo que é encomendas. Do lado oposto, por exemplo, quando vemos o setor de distribuição alimentar, tabaco e bebidas, vemos que teve impacto zero, ou em alguns até casos com crescimento. Registou-se um aumento de consumo, como eu falei, constituição de reservas adicionais das pessoas, e isto obviamente que são setores que até cresceram naquilo que é a faturação acumulada do ano. Claro que os desafios, tanto como eu falei atrás, no têxtil e calçado versus aquilo que é o setor da distribuição alimentar, tabaco e bebidas, são completamente distintos. Enquanto, como eu falei, um tem que sobreviver e procurar outros mercados ou chegar a outros consumidores, os outros têm que procurar dar resposta para que não sejam ultrapassados, como falei há pouco. Okay? Nós, quando falamos da resposta face a este novo paradigma, há 4 eixos de atuação. Isto, quando estamos a falar já ao nível das empresas. Ao nível das empresas e ao nível da resposta das próprias empresas. Se nós dividirmos isto em 4 eixos, o primeiro em pessoas, o segundo a comunicação e como é que nós fazemos ao mercado, tecnologia, processos e cenários, isto dá-nos aqui, diria, uma resposta relativamente completa àquilo que é um novo paradigma. Entrando aqui no detalhe, por exemplo, das pessoas, eu vou correr aqui estes 4 eixos, nós devemos ter em conta políticas de trabalho remoto, políticas de viagem, se são viagens nacionais, se são proibidas as viagens internacionais, distanciamento social. A criação de um command center não é mais ou menos do que pode ser uma pessoa identificada na empresa ou um grupo de pessoas que centralizam informação e que divulgam essa mesma informação para as pessoas ficarem orientadas sobre o que é que podem ou não fazer. Por exemplo, nós temos um comitê onde essa equipa nos dá indicações como é que nós, por exemplo, devemos dobrar uma máscara. Podemos estar a falar de coisas tão simples quanto isso. Onde é que nós, quando passeamos ou quando andamos nos corredores da empresa, se devem colocar não a máscara, se estiverem sentados no escritório, como é que estão sentados, em W, como é que, por exemplo, quais são as escalas laborais de rotatividade, as famosas equipas em espelhos. Isto, estou a falar aqui, de dar aqui alguns exemplos também daquilo que é nós, com o objetivo sempre de assegurar o seguinte: conforto para colaboradores, clientes e fornecedores. Por exemplo, se eu posso ou não receber na empresa clientes, se tenho que fazer uma conversação online, e se receber clientes ou fornecedores na empresa, quais são as regras, qual é a comunicação, quem é que deve autorizar e o procedimento. Portanto, estamos a falar de pequenas coisas que no meio de uma organização, seja ela grande ou pequena, cada um vai ter o bom senso. E o bom senso depois perde-se se não houver uma informação e uma regra estipulada. E esta parte das pessoas é crítica, depois vamos ver como é que nós podemos fazer isto com tecnologia e que nos ajude. No segundo eixo de comunicação, as empresas devem assegurar um plano de comunicação ponderado. E isto o que é que quer dizer? Obviamente nós temos aí a Black Friday à porta e deve ser aproveitado bem, mas não devemos responder num plano de comunicação à la Black Friday. Portanto, o mundo acaba amanhã e eu vou publicar isto porque tem que escoar e não tem uma estratégia pensada e uma comunicação pensada naquilo que é o mercado. E definir essa estratégia é importante porque ela veio para ficar. Não são as ações temporárias servem-nos em alturas pontuais de necessidade, mas a estratégia de comunicação deve ser uma estratégia pensada para ficar. Pois este será o plano, será este o plano de comunicação que define aquilo que é o relacionamento futuro, não só com o mercado atual, como potenciais novos mercados, que nós não estamos a ver e que poderão aparecer fruto da contingência, ou da saída de players, ou aquilo que for. Mas, de facto, esta comunicação deve ser pensada nesta vertente.
Quando vamos ao eixo da tecnologia e processos, aqui um conselho. Eu já vi muita tecnologia a não ser utilizada e primeiro nós devemos definir os processos e só depois a tecnologia. O pior que isto, pior do que comprar tecnologia e não definir o processo, é manter a tecnologia que não serve. Ou seja, eu vejo naquilo que é o meu dia-a-dia, não é o meu dia-a-dia, mas em algumas empresas, de facto, o investimento na tecnologia e por o investimento ter sido elevado, nós vamos ajustar tudo que é processo à tecnologia. E isto é um erro crasso, na minha opinião, e naquilo que eu vejo. Nós devemos ter a preocupação, não só com as pessoas de comunicação, mas, acima de tudo, a tecnologia serve toda esta parte, todos estes dois eixos anteriores. Primeiro, o processo. O que é que nós queremos? E depois a tecnologia serve ou não serve o processo? E vou-vos dizer uma coisa, que muitos saberão certamente, a tecnologia adapta-se ao processo. Portanto, existe tecnologia para tudo. E, de facto, esta consciencialização de primeiro processo, depois a tecnologia, ajuda-nos a não, os erros cometem-se e fazem parte da aprendizagem, mas depois não vamos continuar aqui no erro que eu comprei algo que não serve, mas eu vou continuar a usá-lo. E esta parte é algo que é difícil de quebrar. Nós devemos assegurar, por exemplo, na tecnologia, acesso a canais digitais, informação, ferramentas para colaboradores e parceiros, e tal como a tecnologia, que ela é dinâmica, os processos devem ser flexíveis. Mas lembrem-se sempre, primeiro o processo e só depois tecnologia, porque não vale a pena estarmos aqui a colocar a tecnologia à frente. Quando nós olhamos para o último cenário, ou para o último eixo daquilo que é na resposta a este novo paradigma, nós temos cenários, e devemos, por último, pensar e criar cenários de contingência, ou seja, criar cenários e planos de contingência para que o negócio não pare, e eles devem ser o mais detalhados possível na resposta. Devemos também monitorizar indicadores. Quando eu digo planos de contingência e planos e cenários, imaginem se um colaborador por algum motivo tem que fazer uma quarentena. Quem é que o substitui? Ou se é necessário ou não é substituir se ele estiver doente e não estiver fisicamente apto a trabalhar remotamente. Se estivermos a falar de uma empresa ao nível industrial, o trabalho remoto de um operador de máquina não substitui com o trabalho remoto. Portanto, ele tem que ser substituído. Quem é a pessoa que o substitui para que aquela máquina que é crítica para o processo de fabrico não seja parada, porque depois impacta em tudo o resto. Portanto, há aqui planos de cenários, se isto acontecer, qual é o plano de contingência, se A ou B, e ter isto o mais detalhado possível. Monitorizar indicadores, sejam os quais forem, aquilo que acharem que são relevantes para, sejam eles o tráfego na loja, seja ou no online, seja no espaço físico, seja nas encomendas de fornecedores. Portanto, há aqui indicadores diários e há N ferramentas que permitem ler e ter esta leitura, nomeadamente ligado a softwares de gestão. Estudar tendências de mercado, isto aqui é mais difícil quando estamos a falar de pequenas de empresas de menor dimensão, mas há de facto muita informação disponível que pode ser utilizada. Eu não sou a melhor pessoa para responder aqui à parte das tendências de mercado, ou pelo menos a informação dela está disponível, mas há de facto com uma pesquisa consegue-se lá chegar. E depois, preparar aqui o regresso à normalidade com as lições apreendidas. E estas lições apreendidas da pandemia. Exatamente, há coisas que vão ficar, há outras que vamos deixar por si só, quando isto for normal, vamos ver quando será, mas o normal há de ser diferente. O normal há de ser diferente, e por isso nós vamos preparar as empresas, ou os produtos, ou as nossas empresas para mudanças permanentes. Vejam o exemplo do teletrabalho. O teletrabalho era um tabu, tirando as grandes multinacionais de tecnologia, as Googles, as Amazones da vida. Essas empresas tinham políticas de teletrabalho, tinham políticas de trabalho remoto, havia colaboradores que nunca foram aos escritórios, estão sediados em determinado local dos Estados Unidos, que não tinham acesso ao Silicon Valley, por exemplo, e estariam a 500 ou 1000 km de distância do local físico da empresa. Trabalham à distância, para projetos com ferramentas de colaboração. O teletrabalho veio colocar em grande parte das empresas e há de ser uma prática nas empresas em Portugal e haverá, as que forem possíveis, obviamente, ao nível industrial é sempre difícil, é impossível, mas haverá partes da empresa ao nível industrial que é possível ter parte do teletrabalho. Isto
não só na componente de resposta da pessoa, mas também naquilo que é o conforto, seja ao nível, no âmbito familiar. Na preparação do futuro, o que é que nós temos aqui? Existem novas formas de trabalho. Ou seja, quando nós olhamos para o negócio, devemos prepará-lo em diversas linhas. Essas 4, no fundo, vertentes, se quisermos chamar assim. O trabalho remoto, a importância e o aumento da cloud, portanto, o físico versus o virtual, o aumento da preocupação com a segurança. Nós hoje assistimos as empresas a caminharem para o online, umas que já caminharam, outras com ferramentas mais ou menos digitais, digamos assim, mas a preocupação com a segurança. Portanto, isto abriu aqui também uma grande linha de negócio para os hackers deste mundo, e nós assistimos todos os dias a tentativas de quebra de segurança. E a desmaterialização dos serviços. Portanto, tudo que conseguimos desmaterializar ajuda naquilo que é a gestão no dia-a-dia. Na segunda vertente, que eu vou falar já um bocadinho resumido sobre aquilo que são as soluções, e algumas delas da nós, aliás, todas elas que aqui estão são da nós, nesta parte na adaptação a este novo normal, como é que nós ou como é que os empresários podem capacitar o seu negócio? Existem aqui 4 grandes tendências, e é olhar para a frente. Enquanto o slide anterior nos dá aquilo que é o que é que eu devo fazer já, isto são as tendências, um bocadinho para olhar um bocadinho mais para a frente, algumas delas já são reais, mas que terão ainda mais força. Alterações de padrões de mobilidade, já vou explicar o que isto é. O contactless é a nova norma, portanto, nós vimos isso pelos cartões. Vimos também o decreto-lei que obrigava os bancos a ter um MBWay a plafonar até 50 euros aquilo que eram os cartões de débito. O reforço do local e nacional, portanto o tempo de resposta, não só pelo tempo de resposta, mas as pessoas também gostam mais de comprar local e nacional. Todos nós vimos e ficamos de alguma forma chocados, aliás, não teríamos ficado chocados quando foram precisos aparelhos para respiração assistida e tiveram que vir da China, não sei quantos centenas ou dezenas, não só em Portugal como na Europa. Portanto, a Europa percebeu que de facto, tem que haver um reforço daquilo que é a produção local e nacional, ao nível, não só nível estratégico dos Estados, mas também dos países, mas também daquilo que é a resposta mais rápida. As alterações, por fim, aquilo que é o mix dos meios tradicionais de publicidade. Isto mudou tudo. Portanto, aqui há ferramentas muito interessantes, com preços muito acessíveis, que permitem fazer coisas podem fazer aqui algo que nunca antes visto em termos de conectividade e de ligação a clientes e potenciais clientes. Temos muitas ferramentas interessantes. Detalhando e dividindo isto nos 2 blocos que eu falei há pouco, no preparar negócios para o futuro. Olhando aqui para as soluções e começando aqui pelo lado esquerdo, pelo trabalho remoto. Quando olhamos para o trabalho remoto, nós temos que assegurar não só as comunicações, ou seja, equipamentos, dentro das redes privadas das empresas, há quem tenha redes privadas das empresas, chamadas VPNs, aos backups para guardar informação, mas acima de tudo temos também ferramentas que permitam garantir que o trabalho remoto é possível. Por exemplo, este webinar é feito, estamos a usar aqui uma plataforma Zoom, mas há várias. Por exemplo, o Office, o Microsoft 365 tem plataformas, tem vários produtos, e um deles é o Microsoft Teams, que também permite fazer, estamos aqui a ver hoje, desde a colaboração e desde reuniões com clientes, sem qualquer instalação, portanto com links, com partilha de ecrã. Não só isso, como também ir mais além, ter ferramentas de Excel incluídas, a Word e e-mail Outlook, portanto são, de facto, ferramentas de colaboração no trabalho remoto críticas para que ele seja possível. E outras mais que poderão depois ver. Na componente de cloud, existem diversas soluções de cloud. Nós, por exemplo, as empresas até podem ter um servidor físico dentro de casa, mas no mínimo devem complementá-lo com backup na cloud.
O ter informação física e a nós ajusta-se um bocadinho a maturidade digital das empresas, não há melhor nem pior, é o que é, há mais e menos maturação digital, e ter um servidor dentro de casa, e nós temos milhares de empresas com servidores dentro de casa, não há tema nenhum, é mais o tema do risco, se a informação ou se o servidor, no fundo queimar, que é o que costumo dizer, ou não estar securizado com as devidas precauções, portanto hoje, por exemplo, o roubo de informação nas empresas já nem são os computadores, são os servidores. Quando há uma quebra de segurança física numa empresa, o que nós assistimos é roubo de informação, os famosos backups de discos que andam espalhados em algumas gavetas, é de facto um perigo no fundo, para quem guarda essa informação. O backup na cloud ajuda-nos a ter sempre uma segurança que pode ser incremental, que pode ser feita na hora que quiser durante o dia, ou há diversas soluções, das menos sofisticadas a mais sofisticadas. E um segundo conselho. O segundo conselho é, nesta componente da cloud, as empresas devem caminhar para a cloud total. E isto, obviamente, com o seu espaço de maturação digital, que devem ter e percorrer aqui um caminho, mas devem ter e devem caminhar para a cloud total. São soluções mais flexíveis e de elevada disponibilidade. Cada vez mais pode soar estranho e eu não saber onde é que a minha informação está guardada. No caso da nós, ela é simples, porque nós temos data centers em Portugal, mas também trabalhamos com as maiores plataformas do mundo, e elas guardarão a informação onde acharão. O que interessa é que eu tenha acesso a ela, com todas as redundâncias e mais algumas que existam, para que ela seja replicada 2, 3, 4, 5 vezes, para que ela nunca se perca. Mas, de facto, as soluções cloud, isto ao nível do backup, caminha para o cloud total. Olhando para a componente de segurança, desde a proteção do e-mail, barreiras à entrada, chamadas firewalls na internet, há softwares que permitem fazer isto, e há equipamentos dedicados que permitem fazer isto, portanto, seja ao nível de software, seja ao nível de equipamento. Existem também, cada vez mais, e nós assistimos, na minha experiência, estou a falar de empresas de toda a dimensão, há empresas com política de recursos humanos de bring your own device, portanto, traga o seu próprio equipamento, nós pagamos até um valor de X, você escolhe o equipamento móvel que quiser, o telemóvel que quiser, mas com uma condição, em perfil profissional, sou eu que digo quais são as aplicações, que redes é que você tem acesso e quais são, no fundo, as aplicações que pode ter acesso. Isto são as chamadas softwares MDM, Mobile Device Management. Portanto, eu consigo configurar um perfil profissional no telemóvel, que a pessoa tem, e ao mesmo tempo tem um perfil profissional, pessoal, depois decide o escritório, faz o que me entender. O outro é ambiente seguro. Portanto, vamos dar aqui algumas perspectivas do que é que existe no mercado. Por fim, desmaterialização. Sobre aqui um contrário. Desde do mais simples de gestão documental até assistentes virtuais e vendas assistidas online. Portanto, esta desmaterialização também é algo que deve ser dentro daquilo que eu falei de cloud total, procurar que tudo que seja, no fundo, tudo que seja transmitido ou que seja convertido em virtual, que o façam. Porque isto dá-nos aqui uma capacitação depois para o que vem a seguir. Quando nós olhamos para o segundo bloco de capacitação dos negócios em linha com o novo normal, aquilo que é no fundo, este novo mundo, eu destaco aqui nos padrões de mobilidade, no fundo, um produto, uma solução que a nós tem, que estuda padrões de mobilidade. E vou já dar aqui uma leitura muito rápida sobre isto. Basicamente, estamos a falar de uma informação que permite, uma solução que permite dar informação às empresas. No início da pandemia, a nós no fundo, colaborou com o Ministério da Administração Interna, em que fornecia informação sobre a mobilidade dos portugueses. Não só dos portugueses, como dos estrangeiros, ou seja, quantos estrangeiros é que existiam em Portugal, em porcentagem, obviamente não sabemos quem é, se é o A ou B, mas sabemos que há um conjunto de turistas ingleses que ainda continuam cá, sabemos que há um conjunto
que há menos de 30% de estrangeiros no Conselho da AOB. Sabemos que os portugueses têm padrões de mobilidade menores, tendo em conta o confinamento, onde é que estão as concentrações. Portanto, isto começou, nós já tínhamos isto, acelerou com a pandemia e nós tornamos isto numa solução que permite, por exemplo, a empresas que queiram ter esta informação também podem ter, como também a municípios e entidades públicas para perceberem exatamente a mobilidade e os padrões de mobilidade. Ao nível empresarial, por exemplo, pode interessar a uma empresa de rentacar perceber que turistas é que entram pelo aeroporto do Porto e por onde é que sai. Isto porque uma empresa rentacar, se eu tiver turistas americanos a entrarem por Porto e saírem por Faro, significa que eu tenho que ter X cargos percentuais da minha frota de ambulâncias automáticas no Porto, podes deixar em Faro, porque eu sei que é lá que ele sai. Portanto, isto, vejam que é informação útil também para as empresas naquilo que é, não só na sua gestão de estoques, como na mobilidade, como naquilo que é a sua oferta dimensionada, porque o sul americano chega cá e não vê que não há um carro na marca A de ambulâncias automáticas, compra na marca B e aluga na marca B. Para vos dar aqui esta leitura dos padrões de mobilidade. Quanto ao contactless, falei há pouco, portanto, um integrador de soluções de pagamentos digitais com tecnologias check-out digitais em ambientes físicos e online. Eu já vi tudo e de facto, o tornar numa fase inicial mais simples, até por uma questão de agilidade, mas depois partir para uma solução um pouquinho mais profissional que permite esta integração até para a proteção da empresa, seja nos acessos às contas e aquilo que é o dinheiro retido para pagamento. E nós vimos no comércio eletrónico que funciona muito bem naqueles grandes sites, e não só, e outros, que têm de facto uma segurança, porque o dinheiro fica cativo até o consumidor dizer que o recebeu, que concorda, que está tudo ok e ele é libertado. Portanto, há aqui, de facto, um conforto para quem compra e isso ajuda o negócio. No reforço local e nacional, aqui aquilo não só a proximidade, mas também aquilo que nós chamamos de marketplaces. A criação de marketplaces permite ligar negócios diretamente aos clientes, ou seja, existem pequenos mercados que são, no fundo, criados por várias empresas do mesmo ramo, ou não, que permitam disponibilizar os produtos para que tenham acesso a outros mercados. E estes marketplaces depois têm capacidade de divulgação daqueles produtos. Eu estando naquele marketplace tenho a possibilidade de chegar a muito mais parceiros e ter uma vasta oferta. Vocês se virem, por exemplo, na FNAC, não quero aqui chamar aqui, de fazer publicidade em nenhuma das marcas, mas FNAC, Vorten, onde vocês veem nas grandes empresas de distribuição de equipamentos, nós temos de facto aqui marketplaces e quando vamos online vemos ali vários preços. Isso é bebido do marketplace que depois permite ao utilizador comprar no A ou no B, mas de facto não é nem a Vorten nem a FNAC detentor do produto, é ser uma empresa algures no país, que pode ser a vossa empresa, a vender aquele produto. Isso dá-vos acesso a uma quantidade, porque as marcas são fortes aí e conseguem, têm uma capacidade de divulgação muito grande. No mix de publicidade, ferramentas de marketing digital. Isto pode ser aqui um chavão, mas há de facto bastantes soluções e nós tem algumas muito interessantes, de facto com preços bastante acessíveis, que permite chegar a um universo bastante grande de utilizadores ou de consumidores e não só, permite fazer toda a gestão e saber muito rapidamente se a pessoa me liga para o telefone móvel, se me liga para o telefone fixo, cadastrar o consumidor cliente que ainda não tenho na minha base de dados, quanto tempo é que ele passou no online, que produtos é que ele viu, isto tudo muito, muito rapidamente. Estas plataformas estes softwares conseguem fazer a gestão instantaneamente. Isto dá-nos não só a leitura sobre como é que está o nosso tráfego, mas também por onde é que ele entra, mas também informação. Eu começo a construir a minha base de dados. Consigo saber que tipo de equipamento é que ele tem, se é mais sofisticado ou menos sofisticado. Portanto, há de facto aqui há ferramentas de gestão de marketing digital que nos permitem daqui uma camada muito interessante de leitura de informação que depois permite conversão online e vendas. Tanto na preparação de negócios,
para o futuro, como na capacitação dos negócios, a nós, em particular, pode ajudar com as suas soluções. E vou dar aqui também um lamiré muito rápido daquilo que são aquelas que podem ter maior ou menor impacto, sejam elas de quick wins ou com ações mais estruturantes, e que poderão ser endereçadas com o esforço de implementação. Portanto, já falei aqui de algumas delas, e não vale a pena estar aqui a entrar em detalhe. Muito bem, Miguel. Eu pedia, por favor, que acelerasse um bocadinho para nós respeitarmos aqui o tempo. Okay. Obrigado. Está bem, estou quase a terminar. No bloco da transformação, nós temos aqui, falta apenas aqui, depois de compreender e responder, falar sobre aquilo que é dar aqui um exemplo do setor do retalho e as suas tendências. Olhando para o retalho especificamente e quais são as tendências. O crescimento das vendas online, as principais tendências do retalho são os formatos de venda online, novos formatos de venda, transformação do espaço físico, a comunicação e a marca. Nós, durante a pandemia, o consumo online chegou a segmentos mais tradicionais, muitos deles experimentaram pela primeira vez aquilo que é uma venda online. A abertura da economia, o físico juntou-se, que estava fechado, juntou-se ao online, e o online complementou a quebra de físico. Em alguns setores até o supera e continua a superá-lo. Nós, para potenciarmos ainda mais as vendas, devemos olhar, como eu falei, para marketplaces, que são novos mercados. Devemos, além disso, no retalho, promover uma experiência de cliente com facilidade de pagamento e integração nas plataformas digitais, como falei, e as mais evoluídas, se quisermos chamar assim, vendas assistidas e assistentes virtuais. Quando olhamos para formatos de venda, de compra e de venda, há clientes menos digitais que poderão surgir de novos formatos de compra e venda. E estes novos formatos poderão facilitar para algo mais digital, se quisermos ver assim. E podemos começar não só num simples contact center, que a pessoa recebe uma chamada, até ao mais digitalizado, se quisermos também falar, com vendas de realidade virtual ou aumentada, em que tem vendas assistidas, portanto, através de videoconferência, uma chamada de videoconferência permita chegar ao cliente. Na transformação de lojas e no espaço físico, o distanciamento e as novas tendências digitais mudam a forma como os clientes frequentam as lojas. Portanto, os clientes estão a preferir uma melhor experiência e segurança e o self-service. Portanto, é necessário, por exemplo, ter controle de temperaturas à entrada, ter Wi-Fi para pagamentos móveis mais rápidos, senhas digitais para não estar à espera dentro da loja, vou dar uma volta e volto quando me chamarem para ser atendido. Nas soluções mais sofisticadas, podemos ter soluções de heatmaps, que basicamente permitem recolher informação do ponto quente de loja, onde os produtos mais vendem, saber, através de câmaras, eu consigo ver onde é que há mais concentração, onde é que há mais estoque de produtos, seja através de soluções de etiquetas digitais, que permita ver e depois colocar, provavelmente, onde mais vende, colocar estoque, que pode ser necessário escoar, por exemplo. Quando falamos de comunicação e marca, na tendência, a presença digital é de elevada importância para nós restabelecermos aqui a ligação a clientes e a confiança para os nossos clientes voltarem às lojas físicas. E aqui as soluções de marketing digital ganham particular importância para manter e criar aqui elos, ou novos elos, ou manter os elos ainda mais fortes com os consumidores. Estou quase a terminar, por fim. Porquê nós? Como operador, nós estamos na vanguarda da tecnologia, nós procuramos ser um parceiro na transformação. Nós temos forte know-how e competências tecnológicas, temos uma rede alargada de parceiros tecnológicos e somos integradores de soluções de diversos setores. Temos muitos setores que nos pedem ajuda para nós desenvolvermos soluções e em conjunto com integradores conseguimos fazer aqui algo muito interessante, produtos muito interessantes. Hoje um operador é muito mais do que um fornecedor de telecomunicações, móveis e fixas. Hoje nós devemos olhar não para um operador, neste caso falo da minha casa, nós não só como um fornecedor de comunicações móveis e fixas e eventualmente cloud, mas também com as soluções mais avançadas de IT, de cloud, de IoT e de analytics, muita informação para o negócio. O nosso portfólio permite auxiliar as empresas no caminho desta transformação, portanto, eu vou mostrar a seguir um pequeno vídeo de Médicos do Mundo. Há de facto aqui bastantes soluções e nós costumamos dizer que fazemos consultoria grátis
e as empresas podem, de facto, usar e abusar de nós nesse sentido para perceber que caminho podem tomar, e nós temos isso como bem intencionado, obviamente, sempre. Olhando aqui para um pequeno vídeo, para terminar, sobre os médicos no mundo, naquilo que é, no fundo, o projeto Transformadores, ele nasceu, e nós temos alguns vídeos que podem ir ao site de nós e ver, são cerca de 12, penso eu, alguns que passaram na televisão, outros que estão no site, e que têm, de facto, aqui, não só dar-nos aqui um universo, ou pelo menos uma leitura daquilo que, algumas das coisas que mudaram a forma como os clientes gerem o seu negócio. Vou mostrar. Eu vou ver se tenho o vídeo, ou dê-me só um segundo, que eu vou fazer stop sharing, e vou fazer outra vez sharing com sound. Muito bem. Está com som. Com som. E é isto que eu vou fazer aqui. Apresentação. Aqui. Estão a ver outra vez o ecrã, não é? Vou. A Médicos do Mundo é uma organização não governamental, independente e sem fins lucrativos que desenvolve missões de ajuda humanitária em todo o mundo. Prestamos cuidados de saúde gratuitos a populações vulneráveis e estamos presentes em 72 países, onde desenvolvemos mais de 400 projetos. Queremos que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e a um público mais jovem. A nós tem vindo de forma estruturada a melhorar e a alargar o seu portfólio de soluções para dar resposta ao desafio da sociedade digital. É importante que a nossa presença seja cada vez mais global, com otimização e eficiência de custos e recursos. Temos vários desafios na divulgação dos nossos propósitos e projetos, dos quais destacamos a comunicação e a transparência. Com o Nós Web Pro, os utilizadores têm uma forma muito simples e prática de gerir todas as comunicações e o seu negócio. Conseguimos desenvolver um website com as funcionalidades adequadas à nossa atividade e que cumpre todos os desafios. Neste caso particular da solução para os médicos do mundo, foi utilizada uma tecnologia avançada que permite, entre outras coisas, a proteção contra ciberataques e assegura a proteção de dados pessoais, nomeadamente nas transações de donativos efetuadas através do site. Hoje temos uma plataforma segura para a recolha de donativos, onde cada um pode decidir a quantia, a frequência e para que projeto quer doar. É possível, por exemplo, a integração com redes sociais, potenciando ainda mais o alcance destes meios digitais. Procuramos sempre ter em portfólio as melhores soluções disponíveis para os nossos clientes. E o Nós Web Pro é claramente uma dessas peças. Com estas soluções web da nós, conseguimos chegar a cada vez mais pessoas de forma segura e eficiente e assim temos capacidade para lutar contra todas as doenças, até mesmo a injustiça. Muito obrigado, espero que tenha sido útil. Muito bem, muito obrigado, Miguel, foi bastante útil este use case no final, acho que veio rematar assim, fechar com chave de ouro, como se costuma dizer. Miguel, iniciamos então agora a nossa secção de perguntas e respostas, está aberta a nossa mesa redonda, o nosso Questions and Answers, estejam à vontade vocês participantes para usarem o chat do Zoom, para colocarem as perguntas que vocês querem ver então respondidas aqui pelo Miguel Januário, diretor comercial da Nós Empresas. Miguel, iniciamos nós os dois aqui em jeito de quebra-gelo. Miguel, numa perspectiva pessoal e também profissional, obviamente, que cenário é que prevê? Isto é uma pergunta um bocadinho aberta, eu sei que o Miguel tem um bocadinho aversão às perguntas abertas, mas é também para eu deixar de explorar estes temas, estes conceitos. Que perspectivas de futuro é que tem para este cenário pandémico para o mundo empresarial português? Sabendo, obviamente, que o nosso tecido empresarial é composto, na sua grande maioria, por micro, pequenas e médias empresas. Bem, eu no meu dia-a-dia, e olhando aqui um pouco à experiência daquilo que eu vejo, eu fico agradavelmente surpreendido com a capacidade do nosso núcleo empresarial. Obviamente que há empresas que não conseguirão sobreviver, poderá ser o fator, a pandemia acelerou por diversos motivos aquilo que era um negócio que já não estaria a correr bem, mas de facto eu vejo aqui uma capacidade no setor empresarial e uma resiliência muito grande.
Obviamente que nós precisamos aqui de ajuda, nós, quando falo de nós, coloco no lado das empresas também, e na minha, precisamos aqui de ajuda naquilo que é o apoio das entidades governamentais, mas de facto há aqui uma resiliência muito grande do setor, no setor empresarial em particular, que não só consegue, ou está a conseguir, algumas empresas que eu vejo ultrapassar aquilo que são as dificuldades, como também novas oportunidades. E por isso eu vejo isto com, apesar de alguma, não queria chamar preocupação, vejo isto com algum otimismo e acho que é assim que nós devemos assumir. Sempre que tivermos ou que nos surgir aqui um problema ou algo que de facto nós temos que relativizar no sentido de conseguir ter algum discernimento para construir em cima daquilo que é o caminho ou a solução que deve ser respondida. Muito bem. Miguel, vou cometer aqui uma inconfidência na nossa chamada para a preparação deste webinar. Nós estávamos a falar sobre transformação e revolução digital, não é? E o Miguel comentou comigo que disse que efetivamente que isto era um chavão e que tinha muito mais, tem muito mais do que se lhe diga, não é? Na verdade. Queria que explorasse um bocadinho este conceito e que ajudasse aqui os nossos participantes e a mim também, incluído, a perceber o que é isto, efetivamente, da transformação digital, da revolução digital. Sei que o Miguel tem uma perspectiva, na sua ótica, isto vai muito além do digital e da internet, também se trata, obviamente, de desmaterialização de processos. Falou também que um dos tabus ou dos preconceitos que existiriam pré-pandemia seriam, por exemplo, o teletrabalho, não é? Que outros preconceitos, porque um tabu no fundo também é um preconceito, que outros tabus e preconceitos é que existiriam antes da pandemia, que agora vieram completamente ser mudados, alterados e a sofrer um grande shift? Eu não sei se percebi a pergunta, quero repetir novamente, não percebi a pergunta. Primeiro, para falarmos sobre transformação e revolução digital, não é? Que no fundo não é só digital e internet, não é só online, passa também pela desmaterialização dos processos, dos processos físicos, muitas vezes. E dei também o exemplo que falou de que o teletrabalho seria, por exemplo, um tabu no cenário pré-pandémico. Que outros tabus, que outros preconceitos no mundo empresarial existiam que agora vão acabar por cair por terra com esta pandemia? Sim, o teletrabalho era um dos tabus. De facto, começar aqui pelo tema da transformação digital. A transformação digital, se nós pesquisarmos, isto é como estava a dizer, um chavão. E de facto, o que pode assustar os empresários e os pequenos empresários sobre como é que eu transformo digitalmente a minha empresa. E isto às vezes são pequenas coisas que permitam de facto chegar ao consumidor de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo muito interessante de uma churrasqueira que eu de alguma forma encomendava comida por telefone, portanto nem sabia que menus é que existiam e de facto isto obrigou-os a evoluir não só para o menu digital, se quisermos chamar, como também uma comunicação constante, sem a minha permissão ainda, porque eu não dei permissão nenhuma para ser contactado, portanto isto depois temos de ter alguma preocupação com a proteção de dados, mas de facto a comunicação de uma pequena churrasqueira conseguiu comunicar com os menus online, eu consigo vê-los, e acima de tudo, todos os dias faz chegar o menu do dia. Estamos a falar, isto aqui é da transformação digital no seu conceito? Não, estamos a falar de uma pequena parte da sua digitalização do negócio. Por exemplo, o teletrabalho, como falou, é um dos exemplos mais visíveis, não é? Portanto, aqui, de facto, de um momento para o outro, nós fomos enviados para casa. Grande parte de nós, uma grande parte da população que era possível fazê-lo, fomos enviados para casa exatamente para continuar a trabalhar. E eu falo também por experiência, nunca na minha vida, provavelmente, diria que uma reunião online se conseguisse converter em negócio, até vivê-la durante 3 meses seguidos, em que grande parte das reuniões que fazemos hoje, por exemplo, na minha equipa em particular, a grande parte dela é virtual, portanto é online, até porque as pessoas preferem, são mais rápidas, são reuniões mais curtas, são mais objetivas, têm um grau de segurança grande. Não há despesas de deslocação, não é? Não há despesas de deslocação. Eu entro numa reunião, conseguimos chamar, por exemplo, diversas equipas que fisicamente era impossível chegar. E esta parte
facto é uma revolução até dentro, por exemplo, da própria forma de abordagem ao mercado de nós, e eu dei um exemplo da pequena churrasqueira que fez este trabalho, no fundo, de digitalização, se quisermos chamar assim, com o menu digital, com uma comunicação do envio de SMS programada à hora X e Y, com os menus todos da semana. Portanto, há aqui pequenas coisas. Portanto, quando nós falamos em transformação digital, não é revolucionar a empresa, porque, como eu falei há pouco, primeiro o processo e onde é que eu quero chegar, e depois a tecnologia. Se ela me serve ou não, haverá alguma que me serve. Porque o processo é que define o que é que eu vou fazer a seguir. Se eu não tiver uma ferramenta de comunicação massiva de SMS, eu posso temporariamente usar o envio via telemóvel para desenrascar. A prazo, não é, está-me a retirar tempo, provavelmente, estou a falar ao nível da churrasqueira, em vez de ter vou chamar aqui um assador a assar frangos, está a enviar SMS. Portanto, eu não estou a focar no negócio, estou a enviar SMS para chegar, obviamente, a clientes. Mas há ferramentas que fazem isto. Muito simples, por exemplo. Isto é um exemplo daquilo que pode ser a transformação digital, para ser que é um chavão, e começar pequenas coisas, ao mais simples, ajudam depois a seguir a tal maturação digital que falava há pouco. Muito bem, Miguel. No fundo, o que me está a tentar dizer também é que o modelo de negócio da NOS, no fundo, não se alterou, porque as reuniões comerciais da sua equipa continuam a existir, mas agora passaram a ser virtuais, passaram a ser digitais. Ou seja, acha que isto é um caso claro de, como diria Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, que o digital efetivamente vai estar na vida das pessoas, mesmo na vida laboral e profissional, e vai ser o nosso novo dia-a-dia? Certo, é isso. Vai ser o nosso novo dia-a-dia e, de facto, nós, quando falamos, por exemplo, do comércio online juntar ao físico, há empresas que não têm online e passam a juntar ao físico, é exatamente a mesma perspectiva, que é as reuniões físicas acontecem hoje, em menor grau. As virtuais acrescentaram reuniões, portanto, ajudaram a acrescentar aqui a produtividade, se quisermos chamar assim, de contacto com a cliente, que esta parte é a mais importante de todas, é o contacto da cliente. Se eu em vez de fazer 2 horas de caminho, em 5 minutos consigo me ligar num formato Zoom ou Teams, não usamos o Zoom, mas usamos outras ferramentas, eu de facto consigo níveis de produtividade diferentes e chegar mais rapidamente a outros lados. Portanto, e esta parte é de facto o acréscimo que isto nos traz. Muito bem, Miguel. Dos use cases que o projeto de transformadores da NOS preconizou, qual deles é que destacaria pelos resultados atingidos? Não ouvi, houve um corte. Dos use cases do projeto transformador da NOS, qual deles é que destacaria pelos resultados atingidos e obtidos? Quando falamos em resultados, nós não conseguimos medir, aliás, nós temos alguma visibilidade, mas temos pouca visibilidade daquilo que é o resultado da própria empresa. Não sei se resultados numa perspectiva holística, diria. Sim. O que nós vemos é o projeto de transformador já existia antes da pandemia, ele foi acelerado, portanto ele já estava em cenário no fundo de colocação no mercado e aquilo que era a nossa comunicação. E a pandemia veio acelerar ainda mais e colocar ainda com mais grau de atenção o projeto. O projeto já não é um projeto, já é uma realidade. Portanto, nós de facto conseguimos ver empresas, e se vocês depois tiveram a ver os vídeos, empresas que tinham uma dificuldade e que nós endereçamos essa dificuldade ou aquilo que era um potencial de desenvolvimento de algum produto ou serviço, e de facto nós aqui conseguimos com este, não há um resultado provavelmente mensurável, mas há de facto aqui uma leitura não só do impacto que nós conseguimos nas empresas que transformamos, mas também da perspectiva interna da nós, da forma como nós olhamos para os negócios. E olhamos para os negócios tradicionais, não só os tecnológicos, mas tradicionais. Sim, comércio de proximidade. Eu iria só aqui referir e reforçar este slide. Esta apresentação do Miguel Januário que nos fez hoje, com a qual ele hoje nos presenteou, vai estar disponível para download, para consulta e download no nosso website, comérciodigital.pt. Eu chamaria a atenção para este modelo, para esta ferramenta estratégica de gestão. Acho que os nossos participantes, sejam eles microempresários, empresários, comerciantes ou empreendedores, podem efetivamente aplicá-lo, pessoas, comunicação, tecnologia, processos e cenários, e acho que vai efetivamente ajudar. Se de resto não existirem então mais perguntas para o Miguel Januário, dava então por encerrada a sessão de hoje, pedindo efetivamente
para que nos visitem no nosso site e para que continuem a assistir a estes webinars. 2 a 8 dias estamos aqui novamente, dia 28 de outubro, quarta-feira, às 17 horas, desta vez com o nosso patrocinador, a SAS, a falar de software de gestão para empresas, também aquilo que eles podem fazer para ajudar comerciantes e empresários nesta altura crítica de pandemia e que bem sabemos que todos precisamos desta ajuda. Sigam-nos de resto também, por favor, nas redes sociais, seja LinkedIn, Facebook, Instagram. Estes webinars são gravados e vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Subscrevam a nossa newsletter e até à próxima. Obrigado e vemos-nos no próximo webinar. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.